Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, guardados sobre a sombra do Altíssimo, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Eu comentei com vocês no último vídeo que eu ia fazer uma nova série, tenho estudado bastante sobre ela, e hoje nós iremos dar início a essa nova série, que é a Armadura de Deus. Eu coloquei 6 pontos nessa palavra que está no livro de Efésios, importantes. E antes da gente começar efetivamente a série, eu quero contar o contexto do livro de Efésios. A cidade de Éfeso é uma cidade litorânea, é uma cidade com muitos portos ali no mar Egeu. E o apóstolo Paulo, ele tem uma congregação lá, e muito importante inclusive, e ele dá orientações, admoestações para todo aquele povo, para toda aquela igreja. E ele fala, dentro do livro de Efésios, ele fala de vários pontos, e principalmente da relação entre os gentios e os judeus, para que os dois consigam conviver entre si, sabendo que os dois foram chamados e salvos pelo Senhor. E ele dá-lhe as orientações e tudo mais. E outra coisa importante para a gente falar sobre a cidade de Éfeso, é que lá tem o templo de Artemis, ou a deusa Diana. E era um templo muito rentável. As pessoas faziam sacrifícios, as pessoas tinham ali uma idolatria muito forte naquela região, ainda uma província, algum lugar que Roma ela era detentora. E quando o apóstolo Paulo e a igreja se estabelecem em Éfeso, existem muitos conflitos, muitos problemas, principalmente por conta da idolatria. Era uma cidade muito próspera. Então, obviamente, todo lugar tem pessoas ricas e pobres, mais afortunadas e menos afortunadas, mas alguma das características da cidade de Éfeso era que eram pessoas financeiramente bem estabelecidas, mas espiritualmente muito pobres. E nós conseguimos comparar dentro desse contexto tantas coisas com a nossa vida, com a cidade, com o mundo contemporâneo, que às vezes as pessoas elas são ricas financeiramente, mas extremamente pobres de espírito, pobres de presença de Deus, pobres de conhecimento da palavra de Deus. Então, antes de nós falarmos disso, eu queria dar o pano de fundo para que vocês entendam porque o apóstolo Paulo fala para essa cidade. E nós iremos falar hoje, começar hoje, acredito que nós consigamos fazer essa série em 6 vídeos, justamente sobre a armadura de Deus. Eu escolhi esse texto porque o apóstolo Paulo ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão judeu e ele é cidadão romano. E quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele está comparando a um soldado romano. Então ele fala da couraça da justiça, das sandálias, do capacete, do escudo, do cinturão. E ele traz isso para um panorama espiritual. E é sobre isso que nós iremos falar. Eu destrinchei toda esta palavra, coloquei outros versículos para que nós consigamos ter a exatidão daquilo que Deus tem para falar conosco. O Senhor, eu sempre falo que o Senhor fala primeiro comigo, para que depois eu venha compartilhar isso com vocês. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, eu estou explicando todo o contexto de Efésio, todo o contexto de Éfeso, dos cidadãos de Efésios, né? Aos Efésios, os cidadãos de Éfeso, para que vocês entendam o porquê é tão importante e por que o apóstolo Paulo, né, apóstolo por Jesus Cristo, ele não conviveu ali com Cristo, mas ele viu e ele soube da história, ele foi chamado pelo próprio Senhor, uma vez que o Senhor fala que ele estava o perseguindo, e ele de perseguidor, ele virou aquele que também foi perseguido por amor a Cristo, por amor ao Senhor, e ele foi o principal apóstolo, e ele foi o apóstolo dos gentios, e através dele o Senhor fez aí que a palavra de Deus fosse gerada, fosse conhecida em tantos lugares. Vamos começar? Livro aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. E a epígrafe do texto é A Armadura de Deus. Diz assim:
quanto ao mais. Por que quanto ao mais? Porque ele já deu várias orientações. Ele falou de casamento, ele falou de que nós devíamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Ele deu várias orientações. E aí ele finaliza falando exatamente de como nós devemos nos proteger e qual deve ser a nossa postura. Nós estamos numa guerra, e guerra essa espiritual, e nós temos que ter a posição de soldados. Quanto ao demais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como eu disse para vocês, na cidade de Éfeso, a questão da idolatria e da espiritualidade era muito forte. Ele era uma cidade conhecida por sacrifícios. Então, olha só, nós sabemos que o inimigo ele arma muitas ciladas. E o apóstolo Paulo fala aqui, para que nós venhamos a ficar firmes contra as ciladas. E aí eu falo para vocês quais ciladas que eu tenho caído, quais ciladas que você tem caído. E aqui é uma dica e nós vamos destrinchar tudo isso para que nós venhamos a estar apercebidos. Eu já preguei essa palavra de Efésios num outro vídeo, mas o Senhor me deu agora uma outra direção. E a palavra do Senhor não é que ela se renova, é que para a nossa vida, se eu ler todos os dias a mesma palavra, ela vai ter um efeito, como um medicamento, vai ser um efeito diferente. Então, ainda que eu já trouxe essa palavra em um outro vídeo, agora o efeito é diferente. Diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Novamente, o porquê o apóstolo Paulo fala sobre a luta espiritual. Porque o campo de Éfeso, dos Efésios, era um campo espiritual muito forte. E nós temos lá dois tipos de religião, a mitologia grega e a mitologia romana. Tanto é que eu disse a vocês do templo de Diana. Diana é na mitologia romana e Artemis na mitologia grega. Deusas com nome de uma única deusa com nomes diferentes, mas que tinha ali uma base solidificada naquela cidade. Imagine vir alguém e falar que só existe um Deus, e um Deus sem rosto, um Deus que ele não quer sacrifício humano, ele quer santidade, ele quer mudança de vida. Isso conflitou, irmãos. É a mesma coisa hoje. Quando a gente fala para alguém que serve a outros deuses e nós falamos, mas não precisa disso, não precisa ajoelhar, sair andando uma rua inteira ajoelhado, não é necessário porque Jesus já pagou o preço. As pessoas falam, mas como assim? Não é necessário você acender uma vela porque ele é a luz. Ele não precisa de vela, ele é a luz. Então isso conflita muito com as pessoas. E quando o apóstolo Paulo ele vai falando tudo isso, ele vai falando, olha, a sua luta não é contra a carne. Por isso que às vezes quando nós falamos com alguém e nós somos ali afligidos, repreendidos, as pessoas não querem ouvir, eu já fiz evangelismo de rua que a pessoa pegou o papel e jogou em mim, eu tenho que ver que não é ela, mas é o que está nela. Por quem ela está sendo usada, por que ela está sendo influenciada, porque a minha luta não é contra carne e sangue. E isso na hora que a gente está com raiva, na hora que o sangue sobe, na hora que você quer explodir, você fala, Senhor, não é ela, mas é quem está usando, de quem ela está sendo instrumento. E aqui o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Irmãos, nós temos uma igreja aí, cuidado, a luta não é contra pessoas. Irmãos, isso para nós cristãos, a luta não é contra pessoas, às vezes a gente é com raiva disso, com raiva daquilo, com raiva dele, com raiva daquela, com raiva do marido, com raiva do filho, com raiva da irmã. A luta não é contra pessoas. Hoje eu tô destrinchando a palavra, já deu 10 minutos, vamos lá. E diz mais, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mas
O apóstolo Paulo dá exemplo de um soldado romano. Sim, é da mesma forma que quando eu estou ministrando a palavra, eu dou exemplos para que vocês possam entender. Essa cidade, a cidade de Éfeso, porque por ser uma cidade ali que já era uma cidade romana, era uma cidade onde Roma era detentor do poder, era normal ter soldados romanos. Então, quando as pessoas viam um soldado romano, aquilo representava autoridade. Aquela armadura representava poder e autoridade. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, o poder de verdade vem do céu. Por isso que a armadura é de Deus. E ele vai falando. E eu vou explicar cada parte da armadura no mundo espiritual, o significado dela. Não perca nenhum vídeo. Por quê? Porque não adianta nós termos armaduras da terra, nós termos ferramentas da terra. As nossas ferramentas são do céu. É oração, é jejum, é clamor. Nós falamos agora na última série sobre o fruto do Espírito. Isso sim são as nossas armas. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, a armadura de Deus. E nós que servimos a Deus, temos que aprender a usar todas as nossas ferramentas e armas. E diz mais, para que possais resistir no dia mal. Irmão, o dia mal vai chegar para todo mundo. Não tem super crente, só tem super Deus. O dia mal vai chegar para mim, ou já chegou, vou passar por outro, ou vai chegar para você também. E quando chegar o dia mal, o que eu tenho que estar? Com a armadura. Para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus irmãos, anos atrás, eu fazia parte de um grupo de evangelismo, e nós passávamos todo o carnaval viajando. Íamos para várias cidades fazer evangelismo. Um mês antes de começar essa missão, todo mundo de jejum, oração, aquele manto, como diz o povo da igreja. Quando nós voltávamos, grande maioria do grupo, saía da igreja. Não entendi. Eles jejuavam, oravam, clamavam, iam para a guerra, voltavam da guerra e se desviavam. Aí está escrito aqui. Depois de tendo vencido, permaneceis inabaláveis. Tem pessoas que ainda que ganhou uma guerra, ainda que foi para a batalha, quando volta, não está inabalável, se abala e sai da presença do Senhor. Porque a pessoa pensa assim, eu não vou conseguir de novo. Ou então vem tantas flechas, tantas coisas, tantos ataques espirituais, e na hora que a pessoa está ali, é que nem quando você machuca. Na hora que você machuca, parece que o machucado não dói. Na hora que esfria, dizem, né? Que começa, não, agora tô doendo. E aí, às vezes, a gente tá no meio da batalha, no meio da guerra, o Senhor nos dá uma força, o Senhor acabou, a gente fica que nem Elias. Eu já falei tanto sobre Elias. Elias estava no monte, diante de 450 profetas. O fogo caiu do céu. Ele desce e vai para a caverna com medo de uma mulher. Cadê aquele homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, que falou, Deus é Deus, adora, Baba é Deus, adora. Às vezes você é assim, um dia você tá pingando óleo, outro dia você tá na caverna, acabada, abalada, arrasada. Então, olha só o que está escrito. E depois que vocês vencerem, então essa palavra não é para quem perdeu, é para quem venceu. Venceu e desviou, venceu e não aguentou, venceu e não queria passar de novo. Só que o Senhor está falando, permaneçam inabaláveis. E diz mais, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Hoje, tô acabando, o primeiro tema, couraça da justiça. Vamos lá? Eu até deixei anotado aqui. Para que ela serve? Para proteger o nosso coração. Por isso que ela está no peitoral. Aí nós vamos ver Jeremias 17:9, que diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o versículo 10, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, antes de começar o vídeo, você vai ver, eu coloquei uma foto
justamente da armadura. Quando você estiver vendo o vídeo, clica nessa foto. E eu deixei ali separado. E a gente está falando agora justamente sobre essa parte, aonde está o nosso coração, o peitoral, a couraça da justiça. E aí quando o Senhor fala, ele fala, Van, e quando a gente fala de coração, a gente fala de coração e mente. E está escrito aí no livro de Jeremias que é desesperadamente corrupto. Às vezes, eu não sei se você já ouviu, normalmente isso de crente acontece. Eu tô sentindo que não é de Deus. Ou eu tô sentindo... Irmãos, cuidado, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que ter a couraça da justiça. E quem é o justo juiz senão o nosso Deus? Então, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com o teu achar. Meu irmão, não tome atitude precipitada. Minha irmã, não tome atitude precipitada. Busque direção de Deus. Busque claramente. Tem hora que eu falo, Senhor, escreve no céu. Já fez essa experiência? Faça. Para que você venha ter exatamente a direção em que você venha estar. A gente começou hoje falando da armadura com esse peitoral, que é a couraça da justiça. Amém? Assim como eu fiz na outra série, eu vou fazer o apelo só na última palavra. Mas não perca nem vídeo, que você viu que o negócio tá fumegando. Tô estudando já 15 dias essa palavra, e o Senhor tem falado muito, muito comigo, mas eu realmente tenho um compromisso em ter um vídeo curto. Mas que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, e fique com essa palavra que eu tô quase gravando todos os vídeos de uma vez só. Porque nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos. E não é porque a Vanessa, eu sempre falo isso, mas se deixe ser usado pelo Senhor. Se deixe ser usada pelo Senhor. Ele tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amanhã tem escola dominical. Tchau, tchau.